Olá, eu sou a professora Ana Maria Queiroz. A minha disciplina é Língua Portuguesa e o assunto qual iremos estudar nessa aula é sobre a morfossintaxe. A princípio parece um nome estranho, mas na verdade vamos tornar tudo isso muito simples para vocês. Essa palavra morfossintaxe, aqui nesse pequeno slide, eu trouxe uma pequena definição. O que é morfossintaxe? Né? Eu poderia dizer para vocês, a princípio, que essa palavra ela é formada por dois radicais, morfo e sintaxe. Morfo é a forma, digamos a forma física de alguma coisa. E a sintaxe significa a combinação, ou seja, a relação entre os elementos. Mas ainda voltando, frisando essa palavra morfossintaxe, vocês podem até falarem, nossa, o que é isso, professora? Eu posso dizer que não se assustem, isso é só nomenclatura. Porque, na verdade, a morfossintaxe ela é a relação que nós fazemos entre a morfologia e entre a morfologia. E a sintaxe é a análise que nós fazemos entre as duas em estudo. Isso porque a morfologia está totalmente ligada à morfossintaxe. Nós temos aqui a análise morfológica diz respeito a 10 classes gramaticais e a análise sintática faz referência às funções desempenhadas por uma dada palavra, estando ela inserida num contexto oracional. Em outras palavras, a análise morfológica ela analisa as palavras de uma oração individualmente, ou seja, independentemente da sua ligação com outras palavras. A análise morfológica, ela o define a classe gramatical de cada uma das palavras, ao passo que a análise sintática, por sua vez, ela analisa conjuntamente a relação das palavras dentro de uma oração, ou seja, a função que as palavras desempenham na sua formação. E ainda voltando aqui na análise morfológica, quando diz respeito às 10 classes gramaticais. Nós somos sabedores das classes gramaticais, as quais nós temos que sabermos. Na maioria das vezes, o problema está justamente aqui nas classes gramaticais, porque elas são 10, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. As invariáveis são as que não flexionam, aquelas palavras que são invariáveis na língua, que não uso nem no masculino nem no feminino, não sofrem flexões de gênero e número. Aí nós temos aqui sobre a morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Como eu deixei claro para vocês, né, que a morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a sua classe gramatical, a qual ela pertence, né? E quando nos referimos
as classes gramaticais, logo sabemos que se referem àquelas 10. Quais são elas? São substantivos, artigos, pronomes, verbos, adjetivos, conjunções, interjeições, preposições, advérbios e numerais. São essas as 10 classes gramaticais. Dando sequência ao nosso estudo, nós temos aqui a sintaxe, né? Nós temos um conceito aqui, que é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas, combinadas entre si. Lá no início eu falei para vocês a respeito do que seria a sintaxe, né? É a parte que estuda a função que as palavras desempenham dentro da oração. Quando eu falei da morfologia, que ela está voltada a definir a classe gramatical da palavra, isso é a morfologia. Mas quando trata-se da sintaxe, ela está voltada a identificar a função que uma determinada palavra está exercendo dentro da oração. Para melhor entendermos o que foi dito até então, vamos tomar como base algumas orações, uma oração, para melhorar mais o nosso entendimento. Nós temos aqui uma oração. Os alunos foram vencedores. Está aqui. Os alunos foram vencedores. Vamos fazer a análise morfológica dessa oração. O que seria análise morfológica, como eu já frisei no início? A análise morfológica é definir a classe gramatical a qual as palavras que estão inseridas nessa oração pertencem. Por exemplo, os alunos foram vencedores. Volta lá nos artigos, artigo definido, indefinido. Então, é artigo definido, plural. Isso é análise morfológica, a classe de palavra que as palavras inseridas na oração pertencem. Alunos é substantivo. Foram é verbo, do verbo ser, né, flexionado do pretérito perfeito do modo indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, nós foste, eles ou elas foram. E vencedores, o que seria vencedores? Nesse contexto representa um adjetivo, certo? Porque vencedores é uma característica atribuída aos alunos. E quando uma determinada palavra atribui uma característica a um nome, ela é adjetivo. Sintaticamente, agora vamos fazer análise sintática, que é a função que essas mesmas palavras estão desempenhando aí dentro. Que essa análise sintática, ela está voltada, na verdade, para o sujeito, predicado, adjunto adverbial, objeto direto, indireto, complemento nominal, certo? Porque já que ela estuda a função, então são as funções que as palavras desempenham dentro da oração. Então, nesse caso, ela está voltada a essas funções. Então, voltando ao exemplo em estudo, a oração em estudo. Os alunos foram vencedores. Nós já fizemos a análise morfológica, agora vamos partir para a análise sintática. Então, sintaticamente concluímos que, vejam bem, os alunos foram vencedores. Aí eu pergunto para vocês, quem foram vencedores?
Os alunos. Então, os alunos é o sujeito, e é um sujeito simples, porque é formado por apenas um núcleo. E veja bem, nós temos aí foram vencedores. Foram vencedores é o predicado. Veja o verbo foram. O verbo é parte, nós temos aqui o verbo foram. O verbo é parte constituinte do predicado. Então, nós temos aqui um predicado nominal. O que seria, na verdade, o predicado nominal? Predicado nominal é aquele que apresenta como núcleo um predicativo do sujeito. Ele está ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, nós temos aqui o verbo de ligação aí, nós temos foram, que é do verbo ser. Trata-se de um verbo de ligação. É por isso que aqui o predicado é nominal. E com relação à palavra vencedores, o que seria vencedores? Vencedores é predicativo do sujeito. O que seria predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito, ele indica uma característica, ou seja, qualidades ou estados que se atribuem ao sujeito de uma determinada oração. Qual foi a característica atribuída ao sujeito da oração, que no caso são os alunos? A característica foi vencedores. Nós temos aqui mais um outro exemplo. Esse um pouco mais complexo, mas se faz necessário fazermos esse estudo do simples ao mais complexo. Nós temos aqui um outro exemplo. Utilizamos a água sem desperdício. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Na parte de cima, nós temos a parte morfológica, que na verdade o que é a parte morfológica é a classe de palavra que a palavra nos pertence. E na parte de baixo estão colocados a sintaxe, ou seja, as funções que as mesmas palavras desempenham dentro da oração. Vamos lá. Utilizamos a água sem desperdício. Nós temos aqui utilizamos, é um verbo, né? Terceira pessoa do plural, do verbo utilizar, conjugado no presente do indicativo, né? O presente do indicativo, eu utilizo, tu utilizas, ele utiliza, nós utilizamos. Por isso que é terceira pessoa do plural, do verbo utilizar, conjugado no presente do indicativo. E voz ativa. O que é a voz ativa? É ação praticada dentro da oração. Nós temos aqui a, artigo definido, água, substantivo comum, sem é uma preposição, desperdício é um substantivo abstrato. Aqui está a análise morfológica dessa palavra. Vamos para a sintática. Novamente, utilizamos a água sem desperdício. O sujeito aqui, ele é oculto, mas é possível descobrir quem é o sujeito através da desinência verbal. Por exemplo, utilizamos, nós utilizamos. Então, ele não está explícito na oração, mas através da desinência verbal, nós somos sabedores quem está praticando essa ação. No caso, nós. Então, nós temos o sujeito oculto, nós. Utilizamos é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Utilizamos o que? Quando eu faço a pergunta o que, trata-se de um verbo transitivo direto. Isso porque ele não exige nenhuma preposição. Então, utilizamos o que? A água. Então, utilizamos é um verbo transitivo direto e a água é objeto direto.
certo? Sendo que, voltando aqui ainda e utilizamos, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Eu já expliquei o direto, agora eu vou falar do indireto. Utilizamos o que? A água. Como? Sem desperdício. O verbo transitivo direto, ele exige complemento, mas com auxílio da preposição. E está na cara, nós temos uma preposição aqui, que no caso é sem. Quando eu fiz a pergunta ao verbo utilizar, que eu perguntei o que, a resposta que eu obtive foi apenas a água. A água não necessitou de preposição. Por isso que ele é transitivo direto e a água é o objeto direto, porque ela complementa o verbo transitivo direto. Agora, ele é indireto porque quem complementa é o desperdício e o desperdício está auxiliado com uma preposição. Está auxiliado com uma preposição. Então, o que acontece? Nós temos aí a análise morfológica e sintática dessa oração, a qual, na medida do possível, tentei repassá-lo para vocês. E no decorrer dos nossos estudos, com certeza, né, aprenderemos bem mais, não tenho dúvida. Né? Estou pronta para retirar as dúvidas de vocês no momento certo. Agradeço a todos, bom estudo, que logo logo possamos estarmos frente a frente, aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais nossas aulas.